Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso lar. Com muita alegria que nós recebemos a todos para mais uma noite de reflexão e de aprendizado, com certeza, né? E hoje quem vem falar conosco é o nosso querido amigo Acácio, que vem lá de Pirassununga, né? Então nós já agradecemos, Acácio, por sempre estar disposto, né, a aceitar o nosso convite. Toda vez que a gente convida, está sempre pronto a nos atender. Muito obrigada, viu, Acácio? Então, para que a gente possa, na noite de hoje, aprender mais, né, com o Acácio, pedi e obtereis. Aprendermos sobre o Evangelho de Jesus, né? Então, eu convido a todos a uma prece para que a gente possa iniciar a nossa palestra dessa noite. Aqueles que se sentirem à vontade, quiserem fechar os olhos. Elevemos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, o nosso Mestre, modelo e guia da humanidade, aos benfeitores, amigos espirituais, trabalhadores deste lar. Nós pedimos que estejam conosco nesta noite, para que possamos aprender e colocar em prática, na nossa vida, tudo aquilo que nós aprendemos. Agradecemos, Senhor, a oportunidade bendita do trabalho no bem, desta casa que nos acolhe, desses benfeitores amigos que nos auxiliam, que nos orientam, que nos intuem, para que um bom trabalho possa ser realizado. Nós agradecemos a Jesus, a Maria Santíssima e a esses bons amigos por mais esta noite. Muito obrigado, Senhor. Fica conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite a todos. Alegria muito grande de estarmos aqui mais uma vez. Honrado mesmo com o convite. E atento à recomendação do nosso Francisco Cândido Xavier, que um dia asseverou: a missão fundamental da Casa Espírita é difundir o Evangelho de Jesus com a maior simplicidade possível. O tema já está anunciado, pedi e obtereis. Pedi e obtereis é o título de um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, mais precisamente, o capítulo 27. A obra, o Evangelho, como sabemos, possui 28 capítulos. Então, o 27 é o penúltimo, o assunto, prece. Ali estão diversos subtítulos que Kardec enumerou, belíssimos temas, subtemas. O tema do capítulo, pedi e obtereis. Como a eficácia da prece, né? As preces inteligíveis, a alegria da prece, entre outros títulos. E no desenvolvimento desses títulos, e que compõem o capítulo 27,
e que funciona esse capítulo 27 como se fosse uma belíssima introdução ao capítulo 28, que é específico mesmo com modelos que Kardec nos enseja de preces, para que nos situemos, para que adentremos melhor nesse campo grandioso de nos ligarmos, pelo pensamento, à espiritualidade maior. Então, para isso, na montagem deste capítulo 27, Kardec recorreu a algumas referências evangélicas de 3 evangelistas, dos 4, 3 ali estão, dando o suporte para o desenvolvimento do capítulo. Na noite de hoje, nas apreciações que nós vamos aqui fazer, tem como uma certa base o registro do evangelista Mateus, e mais precisamente, o que ele registrou nos capítulos 5, 6 e 7 do seu livro, que é o Sermão da Montanha, e ali no capítulo 6, ele adentra neste campo belíssimo, falando à multidão que estava lá no sopé do morro, da elevação do monte, daí o título, Sermão da Montanha, sobre a prece, ou oração, como queiramos chamar. E ele faz a sua advertência ao povo, os discípulos em torno. Isso aconteceu lá na Galileia, nessa elevação, nesse morro, próximo ao lago de Genezaré, ou Mar da Galileia, como ficou conhecido, que apesar do nome de mar, mas é formado por água doce, abastecido pelo Rio Jordão. É que é tão grande aquilo, é uma imensidão, um lençol d'água estupendo, que ficou conhecido como Mar da Galileia. Um lago muito piscoso, né? Tanto que dos 12, eu acho que só 2 dos auxiliares de Jesus não eram pescadores, né? Era Mateus, que era um coletor de impostos, e Judas, que era um comerciante. Eu acho que todos os outros, pescadores. Muito bem. Ali ele proferiu o Sermão da Montanha, e no capítulo 6, ou seja, ali no meio do sermão, que é o mais completo roteiro de esperança que o mundo conhece, é o Sermão da Montanha, ele fala sobre a prece. E ele nos recomenda que, Jesus falando, Mateus registrou, quando fordes orar, vamos trazer para a terceira pessoa, fica mais fácil, né, do que a segunda pessoa, no plural. Quando vocês forem orar, não façam como os hipócritas, que procuram os locais onde eles podem ser vistos e admirados. Mas, recolha-te no teu aposento, no teu quarto, fecha a porta e em silêncio fala a Deus a tua prece. E o Pai, em segredo, o recompensará. Ele continua ali no Sermão da Montanha falando sobre a prece, para não usarmos de palavras pomposas, bonitas, ou seja, enfatizando a simplicidade nesta comunicação direta com o Pai. E em seguida, ele nos dá a oração modelo, né? O Pai Nosso, que todos nós
a temos memorizado e repetimos, né? Muito bem. Se fizermos uma análise mais acurada, mais atento a esses registros, nós vamos perceber um manancial de informações que muitas vezes passam despercebidos por nós. Lemos, ouvimos em palestras, em artigos, e não atentamos. A começar das primeiras palavras que Jesus pronunciou neste versículo, tratando da oração. O que ele disse? E quando fordes orar, pronto, para aí. Dá para tirar ensinamentos profundos daí. Porque Jesus não falava palavras a esmo, ou expressões desnecessárias, como nós fazemos. Fala uma coisa e fala, ai, desculpa, não foi bem isso que eu quis dizer, né? Ah, esqueci do negócio. Com o mestre não tinha isto. Ele falava o que deveria ser dito. Quando ele disse, quando fordes orar, dá para pensar daí ensinamentos. Porque se ele precisasse falar mais alguma coisa, ensinando a população, milhares de pessoas que estavam lá embaixo, no sopé do morro, e para os discípulos que estavam em torno, se fosse necessário dizer mais alguma coisa, ele teria dito. Por exemplo, quando vocês forem orar lá na sinagoga, ou quando vocês forem lá no templo, ou antes do almoço, ou assim que vocês levantarem, se fosse necessário dizer isso a título de instrução, ali para o povo, e por extensão para nós, hoje, ele teria dito, mas ele não disse. É quando a pessoa for orar. E prosseguiu. Não façam, aí ele foi incisivo, bem explícito. Não façam como os hipócritas, que usam de palavras pomposas, demoradas, emperdigados, procuram locais para serem vistos. É ostentação. Não é para fazer assim. É para você se recolher no teu quarto, fechar a porta e em silêncio falar ao Pai. Como podemos interpretar isto? Ao pé da letra, não. Mas há uma interpretação mais lógica, mais racional para isto. Quando fordes orar, ou seja, a oração pode ser feita a qualquer tempo e em qualquer lugar. Andando de bicicleta, trabalhando, esperando alguma coisa num hospital, por exemplo, uma notícia. Nas diversões. Mais que uma verbalização, palavras bonitas, mas, sobretudo, uma conduta de prece. A refletir um comportamento compatível com a vontade do Pai. E qual que é a vontade do Pai? São as suas leis, que Ele estatuiu para nós. E onde estão escritas essas leis? É uma das questões do Livro dos Espíritos. Resposta curtíssima, na nossa consciência. Então, a prece não tem horário pré-fixado, não tem local, não tem roupa, não tem gestos, não tem ritualística nenhuma. É uma conduta
luta de criatura para com o Criador, sempre que a pessoa sentir necessidade de fazê-la. Esta é a prece ensinada por Jesus. E nos deu um modelo, que é o Pai Nosso, que a humanidade se apressou em decorar. Ser repetida com o coração, ali palavra por palavra, do que nos foi ensinado, plenamente válido. Mas palavras a esmo não, decoradas apenas, labiais apenas, não surte nenhum, não terá eficácia. Já falamos aqui, papagaio também decora as coisas. E decora direitinho, só ensinar. Até cantar ele canta. Ele canta uma Ave Maria de Gounod e atirei o pau no gato, com a mesma responsabilidade, ou seja, irresponsabilidade própria de um irracional. Então, quando repetirmos o Pai Nosso, vamos pensar palavra por palavra que ali está. E tentar adentrar neste mundo grandioso proposto por Jesus. Há uma lenda que consta ser lá da cultura judaica. É uma lenda que diz que a um religioso, um rabino, lhe foi dada a oportunidade de conhecer o céu e o inferno. Amigos, é uma lenda, viu? Lenda. Primeiro ele foi no inferno. E chegou lá. Era um imenso galpão, muito grande. E ele entrou lá e viu muita gente. Até aí nenhuma novidade, né? O inferno está cheio de gente. Num alvoroço, numa situação bem lastimável, porque no centro daquele enorme galpão havia um enorme caldeirão fumegante. E daquele caldeirão muito grande exalava um odor muito agradável de uma suculenta sopa, um suculento repasto. E todas aquelas pessoas portavam uma enorme colher, desproporcional, proporcional ao tamanho do caldeirão, mas para a alimentação, um transtorno enorme, porque as pessoas ali, famintas, tentavam pegar daquele enorme caldeirão um alimento apetitoso, chamativo, mas não conseguiam se alimentar, trazer até a boca. A colher era muito grande, e esbarrava e derrubava, e uma inquietação, um mal-estar. Gente, era um inferno aquilo. Aí o rabino saiu, o religioso, e foi conhecer o céu. Chegou no céu, um enorme galpão. Muita gente estava lá. No meio, um enorme caldeirão. E desse caldeirão fumegante exalava um cheiro muito agradável de uma suculenta comida, de uma suculenta sopa. E todos portavam uma colher enorme. Mas estavam todos felizes. Todos se entendiam. E um sorria para o outro. Porque as pessoas conseguiam tirar com aquela colher enorme alimento, esse voltava para alimentar o outro. Despreocupados consigo próprios. E todos se alimentavam. Uma alegria muito grande. Todos se entendiam. O céu é uma lenda. Que a doutrina espírita, nos seus postulados básicos, que todos nós conhecemos, levanta uma bandeira. Fora da caridade não há salvação. Então todos os nossos tentames,
todas as nossas ligações, todos os nossos relacionamentos devem ser regidos por esta máxima. A caridade, que é o amor em ação. Incluindo aí as nossas preces, as nossas orações. Pensando sempre no próximo. Agir com o próximo como gostaríamos que o próximo agissem para conosco é a síntese do cristianismo. É a síntese do cristianismo? Não. É a síntese das 10 maiores religiões do mundo. É a mesma. Proceder com o próximo como gostaríamos que o próximo procedesse para conosco. Que Jesus, de um modo claro e insofismável, repetiu isso, incluindo aí uma das repetições, bem claras e explícitas, no Sermão da Montanha. Vamos agora para uma motivação que não é uma lenda, é uma mera motivação que seguramente não está vinculada necessariamente àquela escola religiosa ou mesmo ao próprio Espiritismo. Fala, é antiga, se todos souberem aqui, tenham paciência comigo. Mas se uma pessoa não sabe, eu vou ficar recompensado, porque uma pessoa não sabia e vai ficar sabendo agora. Mas que ela é conhecida, é. Diz que um sábio estava trilhando por um caminho e seguindo aquele sábio vários discípulos para aprender. O homem detinha sabedoria. E naqueles caminhos eles vislumbraram uma carroça. O cavalo, a carroça, e a carroça lotada de produtos de hortifrutis. Lá tinha melancia, chuchu, alface, abóbora, mandioca, tudo lá. Lotadinha a carroça. A carroça estava atolada, mas atolou mesmo, afundou, não tinha jeito. O sábio passou com seus discípulos e do outro lado da outra margem da estrada, embaixo de uma árvore grande, com sombra, lá estava o carroceiro, de joelhos, mãos postas, pedindo ajuda. Em oração. O mestre passou e recomendou aos discípulos dele, aqueles que o seguiam, que passássemos em silêncio. Afinal, o homem estava orando. Não vamos incomodá-lo. E prosseguiram. E lá ficou a carroça atolada, um cavalo e tudo. Logo mais à frente, a mesma cena. Outra carroça atolada, repleta de produtos, hortifrutis, mesmo jeito, completa. Que naturalmente ele estava indo para a feira, para o comércio da cidade, do povoado, lá atolada. Mas havia ali uma diferença. O condutor estava incitando o animal e fazendo esforços com os braços, tentando mover a roda da carroça, e gritando. De vez em quando ia do lado da estrada, cortava com um facão, pedaço de galhos de árvore, colocava embaixo, e gritava, e batia no animal, falava alto. O mestre viu aquilo e falou: meus discípulos, vamos ajudá-lo. Aí foi fácil. Vários pares de braços, foi fácil tirar a carroça dali. Assim que tirou, o homem deu aquela arrumadinha, agradeceu, subiu na carroça e tocou para a cidade. Estava atrasado já. Um deles falou: mestre, eu não entendi. O que você não entendeu, meu filho? Aquele primeiro homem
estava orando, incapaz de tirar sozinho a carroça do atoleiro, e o Senhor pediu que prosseguíssemos, que não o atrapalhássemos. Por que a ajuda veio para esse outro, que estava inclusive gritando com o animal, estava lá no meio do atoleiro, tentando tirar? Falou, porque ele estava fazendo a parte dele. O outro não. O outro estava esperando o milagre acontecer. É o comportamento, muitas vezes, nossos, nos dias atuais. Através das nossas, muitas vezes, impensadas preces, tentamos obter milagre dos céus. O Espiritismo, num primeiro momento, nos explica que o sofrimento, as agruras, as dificuldades que encontramos, elas são justas. O Pai é justo. As leis são justas. Então, se sofremos, procede esse quadro de sofrimentos. Então, para que a prece? Porque pela prece, nós podemos obter e obtemos, se obedecidos, algumas coisas, condições básicas. A primeira delas, sermos sinceros em nossas petições. Sinceridade. Então, quando a prece é sincera, mesmo vítima de engano, mesmo que estejamos equivocados, mas estamos sendo sinceros em nossas petições, o auxílio vem. A prece é ouvida. Basicamente, através de 3 recursos que o Espiritismo doutrina, esse conjunto de conceitos, formando uma doutrina racional, nos convida a abraçarmos esses princípios. Racionalmente. Primeira condição no atendimento de nossas preces: o ensejamento de coragem. Somos visitados pelo infortúnio, a dor, a lágrima. Somos, com a prece sincera, é-nos dado esse tônico revigorante. Coragem. Como cantou Maria Dolores, pelas mãos de Francisco Cândido Xavier. Coragem, recorda o ninho, suportando de mansinho toda a fúria do escarcéu. E ao longe, tranquilo ao vê-la, coragem, repete a estrela, sorrindo no azul do céu. Coragem. Que convenhamos, enfrentar um problema vacilante, temeroso, trêmulo, é uma coisa. Agora, enfrentar com coragem é diferente. É isto que, num primeiro momento, nos é ofertado pela alta espiritualidade, desde que a prece seja sincera. O segundo recurso, paciência. Os impacientes têm sérias dificuldades para resolver suas dificuldades, os seus problemas, e para se acalmar. Com uma prece sincera, esta injeção de ânimo, desenvolvendo em nós próprios esse recurso chamada paciência. E a terceira, a resignação, de que nos fala Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que é a resignação inteligente. Ou seja, de nos ajustarmos àquilo que nós não podemos mudar. Perdi o braço, eu não posso mudar isto. Mas vai-me ser dado coragem, paciência, a resignação de não poder mudar isso, e eu aurir forças para tocar a minha vida nesse estado provacional, com um braço só, desenvolvendo outras potencialidades com outro braço. Desenvolvendo minha audição, a minha visão, essa capacidade de resignação a
ponto de contagiar os outros saudavelmente. Assim que nossas preces são atendidas. Paciência, coragem, paciência e resignação. E por aí podemos seguir num roteiro belíssimo ensejado pela doutrina espírita no que tange às nossas petições, às nossas preces. Jesus, ante um diálogo que teve, quase sempre eram diálogos tensos, porque ele era visitado constantemente pelos hipócritas. E com a oportunidade ali surgida, houve o momento propício, ele sabia identificar isso melhor do que ninguém. Amigos, Jesus foi o espírito mais elevado que esteve aqui na Terra. É o governador do planeta. O governador espiritual. É o responsável pelo planeta Terra, junto ao sistema solar. E que participou, como espírito desta envergadura moral, intelectual, espiritual, na formatação do planeta. Isto há 4,5 bilhões de anos, lá atrás. Então, quando falamos que Jesus é o espírito mais elevado que já esteve aqui, é uma forma muito acanhada de nós nos expressarmos a respeito do nosso governador. Se ele é o mais elevado, o segundo está muito distante dele. Disparadamente, os grandes elevados que encarnaram aqui na Terra, dele. Então, os diálogos que ele tinha eram tensos com os hipócritas, que ele os conhecia. Sabia o que ia no íntimo dessas pessoas. Foi quando surgiu a oportunidade, sobre este assunto, de ele entregar para a humanidade, para nós, mais uma parábola das dezenas que ele entregou. Ou seja, comparações, histórias curtas, ensejando o ensinamento. Falando do nosso comportamento aqui, na Terra, com essa roupagem física, com vistas à verdadeira vida, que é a vida espiritual. Sobre este assunto, a prece. Então, ele disse que 2 homens foram ao templo, subiram ao templo para orar. 2. Um fariseu e um publicano. Todos nós sabemos identificar esses 2 perfis de comportamento. O fariseu e o publicano. Fariseu, aquela classe, aquela seita ali dominante na Palestina de então, que era constituída de pessoas que estavam bem voltados às práticas exteriores, às aparências, sobre qualquer apreciação que queiramos apreciar. Inclusive nas vestes. Eles eram diferentes. E passavam para o povo a imagem de pessoas santas. Diz que a gente pode enganar muita gente durante muito tempo, mas ninguém engana todo mundo o tempo todo. Não é assim? Aliás, tem uma sabedoria popular muito interessante, que a primeira vez que eu ouvi foi através do Divaldo Pereira Franco, quando ele falava desse provérbio, que diz assim: diga-me com quem andas que eu te direi quem és. Né? Acho que todo mundo já ouviu isso alguma vez, né? E é uma realidade. Né? Diga-me com quem andas que eu te direi quem és. Esse provérbio, ele explica muita coisa. Muita coisa explica, mas não explica tudo. Porque é possível a gente enganar os outros. A máscara
ensejada pelo corpo material. Dá para ludibriar. Aí o Divaldo fala que este provérbio sobre a ótica da vida verdadeira, que é a vida espiritual, muda um pouquinho. Então, o diga-me com quem andas, que eu te direi quem és, passa para diga-me quem és, que eu te direi quem te acompanha. E esse quem te acompanha é a nuvem de testemunhas de que nos falava Paulo. Há uma nuvem de testemunhas, plano espiritual. Acontece que Jesus, o Espírito mais perfeito que já esteve aqui entre nós, ele sabia identificar quem era a pessoa, diferentemente de nós, que não sabemos. Eu conheço uma senhora que um dia, com lágrimas, ela me disse, Acácio, chorando. Demorou 28 anos para eu saber quem era meu genro. 28 anos, convivendo, ali, juntinhos, perto. Aniversário de um, neto, etc. Tá? Natal, Ano Novo, festa disso, festa daquilo. Ela não sabia que era o genro dela. Com 28 anos, ela descobriu. Aplicou-lhe um golpe. Com Jesus, isso não era possível. Porque ele olhava e identificava as pessoas e sabia onde estava, na maior parte dos fariseus, nem todos, mas a maior parte, a voz da hipocrisia. Tanto que ele não hesitou em compará-los a túmulos pintados por fora e podres por dentro. Ou ainda, chamá-los de raça de víboras. Olha que coisa pesada. Mas ele tinha autoridade moral para falar isto. Então, ali, ante a voz da hipocrisia, ele propõe uma parábola dos dois homens que foram orar no templo. Um era um fariseu, que, de pé, num ponto estratégico, ali no templo, o templo ficava em Jerusalém, só tinha um, falava em voz alta a sua prece. Esta parábola foi proposta por Jesus bem depois do Sermão da Montanha, que o Sermão da Montanha foi no começo do seu messianato. E aquele homem dizia, na parábola, Senhor, eu não sou como as demais pessoas, os demais homens. Coitado, né, gente? Uma pessoa falar assim, digno de pena, né? Porque eu faço isso, eu faço aquilo, eu jejuo, eu dou dízimo, enfim. Eu não sou como aquele que está lá. Referência ao publicano. E o publicano, nós sabemos, era aquela classe de trabalhadores que fazia a coleta de impostos. E o povo hebreu detestava os publicanos, porque eles recolhiam impostos para o governo de Roma, o povo opressor. Eles não eram bem vistos pela comunidade hebraica, em toda Israel. Então, o fariseu diz, eu não sou como aquele homem de má vida. Era assim a prece dele. E o outro, encurvado, cabisbaixo, num canto, batia no peito e falava para si mesmo, Senhor, tende piedade de mim, pois eu sou um pecador. Aí Jesus instrui os seus discípulos que este último publicano voltou para casa justificado, porque estava já na trilha, no começo, de identificar-se, de conhecer-se a si mesmo, para partir para processo de renovação. E o outro, não. E nós acrescentamos aqui por nossa conta. Não voltou para casa justificado e possivelmente mais comprometido ainda pela sua oração
com testemunhas, com o público presenciando, onde ele se julgava até superior a Deus, porque ousava dizer a Deus o que ele estava achando que Deus havia esquecido. Que ele fazia isso, ele fazia aquilo, que ele não era igual aos outros. Se julgava muito importante. O que importava na sua pressa era ele mesmo, na ostentação às outras pessoas. Com esta parábola, juntando-se com outros ensinamentos de Jesus, aquele conceito belíssimo, grandioso, que o cristianismo tem, resumida numa frase: aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Aí nós vemos os dois planos de vida que todos nós estamos vivenciando: o plano material e o plano espiritual, que é a verdadeira vida. Quem no plano material se exaltar, no plano espiritual será humilhado. E quem se humilhar aqui, será exaltado no plano espiritual. Não confundir o se humilhar aqui a se rebaixar. Por isso que falamos agora há pouco daquelas 3 condições da resignação inteligente sobre aquilo que nós não podemos mudar. É para enfrentar as situações consciente que um Pai amantíssimo, misericordioso, nos destinou um dia à felicidade plena, na condição de espíritos bem-aventurados. Prosseguindo, vamos ver se dá tempo? Vamos. Nesse capítulo 27, leiam, gente, ou melhor, releiam esse capítulo 27. É grandioso, tratando sobre a prece. Tem coisas maravilhosas ali. Nós estamos dando uma passada aqui rápida. Há um momento que Kardec faz uma citação de uma pessoa, Tobias. E eu já tinha visto isso várias vezes, mas não tinha tentado, até que falei, gente, Kardec está citando Tobias. Quem foi Tobias? Tobias, um personagem que viveu aproximadamente uns 800 anos antes de Jesus. Ele era da tribo de Neftali. Neftali foi bisneto de Abraão. E eles cultuavam isso. Quem é descendente de quem? A ascendência. Levavam muito a sério isso. Demais. Muito bem. Jesus, por exemplo, era da tribo de Judá. Um dos bisnetos de Abraão, filho de Jacó, que era filho de Isaac, que era filho de Abraão, chamava-se Judá. Jesus vem dessa descendência, tem essa ascendência, né? Passou lá pelo rei Davi, Salomão. Salomão era parente, Davi era parente de Jesus. Muito bem. A história deste moço, Tobias, é muito interessante. Há um livro no Velho Testamento com esse título, Tobias. É uma história quase que simplória. A história do Tobias, do pai e da mãe, em cativeiro lá, eu creio que na Síria, mais ou menos 800 anos antes de Jesus. O que eles protagonizaram? É muito interessante. Vou resumir aqui. Não há tempo para isto. Leiam. No YouTube tem vários vídeos que a gente pode lá pensar e aprender um pouquinho sobre Tobias, independentemente de religião, de que escola religiosa é. Muito interessante. Eles estavam com uma dificuldade lá no cativeiro. O pai, a mãe e o Tobias. Que envolvia uma viagem, envolvia uma série de dificuldades, envolvia muito dinheiro, tudo isso no cativeiro. Mas a família do Tobias era uma família corretíssima.
usando uma expressão bíblica, né? Tementes a Deus, religiosos mesmo, e que embasavam a sua vida em preces sinceras, autênticas, e no proceder, procediam conforme as leis de Deus. Eles se arriscavam, inclusive, em pleno cativeiro, na condição de escravos, fazer o que eles faziam, para o bem do próximo. Leiam. Está lá na Bíblia. Gente, está na Bíblia do católico, viu? Porque na Bíblia do protestante não tem esse livro. Interessante isso, né? Mas é verdade. A Bíblia adotada pelo catolicismo tem 6 livros a mais do que da Bíblia do protestante. Então, quem quiser procurar na Bíblia, tem que ser a Bíblia adotada pela Igreja Católica. Muito bem. As dificuldades ali enormes para o que eles tinham que realizar. Então, em orações sinceras, fervorosas, honestas, o casal, pai, mãe e o filho, pediam ajuda para aquele empreendimento. Era uma viagem longa que ele tinha que fazer, o rapaz, o Tobias. E como? Lugares que ele não conhecia, e fazer o que ele tinha que fazer, falar com pessoas que ele não conhecia, envolvendo dinheiro. Complicado a coisa, e longe. De repente, aparece uma pessoa, um rapaz lá, que encantou a todos. Era um rapaz formoso, exalava confiança, segurança, e ganhou a simpatia do casal, da família toda. E tudo aquilo que era motivo de temores por parte da família de Tobias, o moço tinha conhecimento pleno. Falou, qual lugar que é? Em tal lugar. Falou, eu conheço, já estive lá. Já estive lá. Tem a família tal. Falou, já ouvi falar dessa família, assim, assim. E eu estou indo para lá. Resultado, aquele moço acompanhou o Tobias, e à proporção que as dificuldades apareciam, aquele moço ajudava a resolver, dando o seu apoio, a sua inspiração, incitando a confiança, e até o retorno exitoso. Quando terminou tudo, o Tobias chegou para o pai dele, o Tobit, ele curou o pai do Tobit, que estava cego, ele curou, com uma infusão lá que ele preparou. Daí o Tobias falou assim, pai, mãe, ó, eu acho que a gente tem que recompensar esse... Eu esqueci o nome do rapaz. Porque o que ele fez foi uma coisa grandiosa, né? E vamos dar uma parte desse dinheiro para ele. Foi aventado lá, se eu não me engano, faz tempo que eu... Parece que até metade daquilo, falou, vamos entrar, porque se não fosse ele, como é que nós íamos resolver todas essas dificuldades? Vencer aquelas distâncias todas, e ele me animava, a gente andar e tudo. Naquele tempo não tinha van, não tinha ônibus, né? Nem Kombi tinha naquela época. O pai concordou, a mãe também, falou, vamos dar uma quantia substancial. Chamaram ele, falou, olha, é o seguinte, queremos te recompensar, etc. Falou, não, não precisa nada. Eu não preciso de dinheiro. Eu não sou como você. Está escrito na Bíblia isso, viu, gente? Eu não sou como vocês. Falei, não? Falei, não. Eu sou um anjo. Esse conceito de anjo, quem quiser saber mais à luz da doutrina espírita, sugerimos a leitura e estudo da obra Céu e Inferno. Trata direitinho disso aí, à luz da doutrina espírita, da doutrina consoladora. Naquela época, usava-se a expressão anjo e seres celestiais, realmente. E tem várias passagens na Bíblia que tratam disso. Muito bem. Ele falou, eu sou um anjo. E pelo procedimento de vocês, aqui, a conduta de vocês, tementes a Deus, e pelas propostas de vida de vocês, Deus atendeu as suas preces e me enviou aqui. Meu nome verdadeiro é assim, e eu sou um anjo.
Daí eles ficaram, né, abismados com aquilo, e tendo dito essas palavras, aquele moço desapareceu na frente deles. Desmaterializou-se. Essa é a história, rapidinho, é muito bonita a história, né? Está lá no livro Tobias, Velho Testamento. Tá? Por que Kardec cita Tobias no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27? A citação é rápida, não é uma história que ele contou, não. Ele só fala assim, Tobias, tá, acabou. Por quê? Porque aquele anjo se identificou como tal, como anjo, e desapareceu na frente da família, depois do trabalho ter sido cumprido. Ou seja, não basta apenas pedirmos com sinceridade, demonstrarmos interesse de fazermos a vontade do Pai, de sermos resignados com inteligência. É necessário ação. Lembra da história do carroceiro? Quem é que foi ajudado? Quem fez a sua parte. Se ele tivesse dito antes, falou, o que está pegando aí, gente? Qual o problema? Ah, tem um problema assim? Pode deixar que eu vejo, eu sou anjo. Eu tenho o poder de fazer as coisas. O que isso poderia gerar? Nada construtivo, nada bom, nada que eleva. É como se alguém chegasse para um filho e falasse, olha, está aqui, está a cola da prova aqui, meu filho, vai lá e tira a nota 10. O que vai resolver na vida profissional de uma pessoa que passa em prova desse jeito? Ou de tirar a borboleta que está em formação no casulo antes do tempo. Temos que fazer a nossa parte. E o anjo esperou que Tobias fizesse a sua parte e ele o fez. Aí que ele se revelou que era um anjo. E só depois disso. Antes, não. Meus amigos, apenas algumas considerações sobre esse tema. A prece. O entendimento um pouco mais aproximado do pedir e obtereis. E, num show de verbos e pronomes, para enriquecer a gramática, aquele ensino de Jesus. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, as portas ser-lhe-ão abertas. Desde que a pessoa faça a sua parte. Ficou mais ou menos claro? Deu? Leiam o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. E vamos aprender racionalmente a fazermos as nossas preces. Com sinceridade no pedido, insistentes no pedido e com sinceridade, porque a ajuda vem, dando-nos coragem, paciência e resignação daquilo que nós não podemos mudar. Mas podemos muito bem entender, tão logo entreguemos essa máquina física aqui. Agora que eu estou entendendo por que foi daquele jeito. Claro? José Silvério Horta, espírito, pelas mãos de Francisco Cândido Xavier, um dia nos dá uma peça artística intitulada, sabe qual o título? Prece. Assim. Louvado sejas, Senhor, na glória do lar celeste, pelos bens que nos trouxeste no Evangelho Redentor, na tarefa renovada que o teu olhar nos consente, de espírito reverente, clamamos por teu amor. Pobres cegos que fugimos, da luz a que nos elevas. Nossa oração, nosso Pai Nosso,
rompe as trevas, escuta-nos, Mestre, e vem. Retifica-nos o passo para a estrada corrigida, sustentando-nos a vida na força do eterno bem. Dá-nos, Jesus, tua bênção, que nos consola e levanta, que a tua doutrina santa vibre pura e viva em nós. Faze, Senhor, que nós todos, na caminhada incessante, cada dia, cada instante, possamos ouvir-te a voz. Ampara-nos a esperança, socorre-nos a pobreza, liberta a nossa alma presa do erro e da imperfeição. Mestre excelso das virtudes, hoje e sempre e em toda parte, ensina-nos a guardar-te no templo do coração. Muito obrigado. Obrigado. E assim, envolvidos mais uma vez nos ensinamentos dessa noite, elevemos o nosso pensamento ao nosso Pai Celestial para agradecer. Pai, agradecemos de coração por esse lar bendito, o nosso lar, por nos receber, pelos benfeitores de luz, desde muito cedo, prepararem esse ambiente com esse banquete de luz. Agradecemos aos trabalhadores, aos médiuns que estão lá no passe, preparados para dividir conosco o seu amor. Agradecemos por todos esses irmãos, frequentadores que vieram aqui buscar a Ti. Agradecemos, Pai, pela nossa vida. E do fundo do coração, agradecemos ao Mestre Jesus, esse Mestre bendito de amor, que há milhares de anos preparou a terra para nos receber, onde estamos aqui hoje. Pedimos aos benfeitores que nos acompanhem aos nossos lares e que lá, no momento em que deitamos as nossas cabeças em nossos travesseiros, onde buscamos no nosso altar íntimo a oração da noite, onde relembramos as nossas ações, possamos contar com o seu perdão, para que possamos ter Jesus como direção em todas as nossas ações que viemos a ter. Agradecemos mais uma vez e pedimos ao Mestre Jesus ser conosco hoje e sempre. Graças a Deus.